Mais um dia ensolarado nas montanhas de Minas. E nós estamos aqui com um capítulo de liderança e entretenimento com meu parceiro Julinho Alves. Muito obrigado, Tássia. E hoje conversaremos com o Dr. Musashi Greco. Muito prazer. Obrigado por ter Boa vindo. tarde. E aqui realmente o horizonte é ensolarado e bonito. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença. É uma honra para a gente poder escolher um líder como você. E eu já te conheço há mais de 3 décadas. Posso falar isso porque te acompanho há muito tempo. E uma coisa me intriga muito. Um homem como você, tão determinado, conseguir entrar em tantas lideranças de formas tão diferentes e se destacar. Perfeito. Como que isso aconteceu? Conta pra gente. A honra é toda minha. O que aconteceu? Eu dei a cara a tapa. O diferencial meu, porque se você está comigo há tanto tempo, se você for olhar, eu fiz a faculdade do FMG, depois fiz clínica médica no Odilon Berens, depois fui para São Paulo fazer endocrinologia, depois para Campinas fazer diabetes, ou seja, antes de qualquer coisa, eu sempre fui um estudioso. Né? Ninguém chega em lugar nenhum caindo de paraquedas. Então, eu sempre quis passar em primeiro lugar na medicina, passar em primeiro lugar na prova de residência de título especialista. Quer dizer, eu estou ali, tenho, por exemplo, 2 vagas, não, tem uma vaga só, uma vaga é minha, a outra é de quem quiser. Então, eu sempre fui assim. Legal. Eu sempre fui assim, sabe? Então, não tinha... Por exemplo, eu acordo 4 horas da manhã, vou fazer meu jiu-jitsu, vou fazer minha musculação, depois vou trabalhar. O que você faz, eu não sei, mas eu estou fazendo antes de você. Isso eu sempre pus na minha vida. Quer dizer, para eu... Isso é legal. Me explica como é que é seu dia a dia. Como que é um dia na vida do Greco? Eu acordo por volta de 15 para 5 da manhã, eu permaneço em jejum, fico em jejum, vou para a musculação de 5h30 até 6h30, saio da musculação, permaneço em jejum ainda, vou para o jiu-jitsu de 6h30 até 15 para as 8. Ali eu já dou aula, ao mesmo tempo eu pratico. Eu escolho os meus atletas mais qualificados para eu fazer o meu próprio treinamento. Enquanto isso, eu vou orientando o treinamento dos menos graduados. Dali eu vou para o trabalho. Como eu tenho um problema sério com o trânsito, eu acho que é onde eu tenho que melhorar karmicamente falando, como ser humano. Então eu pego o trânsito de 5 horas da manhã, não tem trânsito. Aí trabalho ininterruptamente, não paro para o almoço, não, para chegar 2h30, mais ou menos, eu ir para casa. Aí eu vou para casa 2h30 da tarde, que é em Nova Lima, que é perto. Chego, aí eu vou dar atenção aos meus pacientes via dúvidas e perguntas até 5 horas, e depois aí o dia passa a ser meu. Vou cuidar da minha filha, vou ler um pouquinho, vou estudar, ou eu vou ver eu gosto muito de séries, ver uma coisa que me acrescente, né? No mundo que a gente está, eu corro de qualquer coisa relacionada à política e à criminalidade, porque isso vai intoxicando o nosso organismo. Toda vez que a gente vê isso, a gente enche o organismo nosso de cortisol, e isso, a longo prazo, vai te dar um câncer, um infarto agudo do miocárdio, etc. Então, é um horário de 5 da tarde, é meu, ali eu vou ou estudar, eu gosto muito de estudar, eu vou ficar com minha filha, vou ver um desenho com ela, a gente escolhe os desenhos apropriados, porque hoje tem muita porcaria, e isso é meu dia. Greco, na sua história de vida, você é uma pessoa que inspira muitas outras pessoas. Mas você, com certeza, teve também um mestre. Quem foi essa pessoa que você se inspirou desde criança, que fazia diferença? Um professor na faculdade, 1 ou 2 ou 3, que a gente às vezes não precisa de ter só um mentor, perfeito, né? Quem são essas pessoas e por quê? Olha só, eu tenho esse codinome que eu coloco Musashi Greco, né? E eu sempre tive uma vida, desde que eu nasci,
quando eu tinha 4 anos, que eu lembro daí em diante, que eu envolvi minha vida com a arte marcial. E os samurais era uma casta do governo japonês. O samurai, ele não virava um samurai porque ele treinou, não. Ele nascia samurai. O cara é igual o cara nascia comerciante, nascia artesão, é igual nascer plebeu ou da corte. Ele nascia samurai, e dali ele era a vida em toda ensinado os códigos do Bushido, de honra, lealdade, etc. Ou seja, ele tinha uma lavagem cerebral, porque ele nasceu assim, ele foi criado todo como uma lavagem cerebral para ser um samurai na qual ia defender o shogun, que era tipo o governador do estado, que devia ao imperador, que era ligado ao imperador. Então, o imperador era, por exemplo, o presidente do Japão, e os governadores eram os shoguns. E cada shogun era um estado diferente. Só que esses estados acabam entravam em guerra um com o outro para ter soberania perante o imperador. E os samurais eram feitos justamente para defender esse shogun até a morte. A lavagem cerebral é tão grande que quando esse samurai morria, o shogun morria, o samurai passava a não ter mais motivo de viver. Muitos provocavam o harakiri, o seppuku, que é a morte induzida. Muitos dos samurais que, ao longo da vida, perderam esses shoguns e que não provocaram o seppuku, ou não tiveram outra shogun para defender, eles viraram ronins, que chamam, que é o samurai sem líder. Muitos desses ronins viraram ladrões, contravessores, etc. E outros não. O Musashi, por exemplo, que é um mestre que eu segui, que eu vi a história dele, ele foi um ronin que, na verdade, decidiu dedicar toda a sua vida à espada e viveu fazendo viagens de um lugar para o outro. Ele era um itinerante. Ensinando as artes. Ensinando, aprendendo e desafiando. Ele ia nos lugares mais inusitados e onde havia as melhores academias de samurai, de espada, desafiando. Então, ele vai, com 58 anos de idade, ele aposenta invicto de 60 duelos que ele tinha feito. Deve ter tido muita morte nas suas passagens, mas isso aí depois ele deve ter pago aí nos karmas dele. Quando eu li esse livro, muitas vezes a gente... Cinco Anéis, né? Não, Cinco Anéis é o livro que o Musashi escreveu, mostrando as suas técnicas. Mas tem um autor que faz o livro, o romance de Musashi, onde ele romantiza tudo e mostra toda a vida, toda a trajetória, a saga de Musashi. Quando eu li aquele livro, eu me vi demais ali o tempo todo que eu li o livro. Eu me enxergava daquele cara, porque eu fiz jiu-jitsu, mas assim, eu que era meu professor, eu aprimorava na própria luta, mas eu que estudava, etc. Então, eu vi que eu me enxergava ali. Muitas vezes a gente vê um filme e lê o livro ao mesmo tempo, depois quando você está lendo o livro, você enxerga o autor do filme no livro, ou vice-versa. Quando você não viu o livro, não viu o filme, você pode imaginar o personagem como você quer. Por isso que a leitura de um livro é mais fantástica do que ver um filme. E quando eu li o livro do Musashi, eu me vi ali. Você tinha quantos anos? Devia ter uns 27 anos, 30, ou até mais um pouco, uns 30 anos mais ou menos. Aí você adotou o sobrenome. Aí eu adotei o sobrenome como se fosse nome. Mas isso mudou a sua vida e de que forma? Olha só, é estranho falar nisso, né? A conexão foi tão grande que eu confundi muitas vezes com o personagem. Então e aquilo que eu sempre levei na minha vida, de que o cara morreu invicto, depois foi para uma caverna nos últimos 2 anos escrever e esculpir. Então, assim, isso só fez aflorar uma coisa, que nós estamos aqui, o motivo que a gente está aqui, a questão da liderança.
E eu também, quando você que foi minha paciente desde o início, que eu estava dizendo, onde que eu consegui ser líder, e eu falei que foi dar a cara a tapa, porque eu trabalho na área hormonal, na área estética também, e muitas vezes, em 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, ninguém se falava em gluten free, em sem lactose. Do que você já falava. Em que você pode fazer, sim, reposição hormonal, que tem as suas indicações, os seus benefícios, etc. Então, e, na época, vários profissionais, quadrados, etc., meteram pau em mim, e hoje os mesmos profissionais estão fazendo a mesma coisa. Só que eu tenho, em relação a eles, 15 anos de experiência a mais. E eu tenho uma honra de poder falar aqui para todos vocês que ele me acompanha. Eu estou com 54 anos, desde logo depois que ele formou. E tudo isso que ele ouviu, eu também ouvi. E a Tássia é um exemplo. É um exemplo de que dá certo. Dá né? certo. 54 anos. Né? Dá certo. Engraçado que, quando eu estava estudando educação física, eu tinha alunas que iam atender com você, e consultar com você. E elas já faziam gluten free, e eu ouvi algumas pessoas falando sobre isso mesmo. Vou falar para vocês que eu, por exemplo, eu acho que eu devia ter tido um Royal, né? Assim que fala. É verdade. de gluten free e de lac free. Aquele verde campo. Eu sou mais hoje adepto ao gluten free do que ao lac free. Mas o verde campo, iogurte verde campo, lac free, eles eram do interior aqui, de Minas. E na época que eles começaram, eles não eram nada. Eu dei um impulso violento. E hoje eles, há pouco tempo atrás, devem ter vendido a lac free para a Coca-Cola por milhões de dólares. Sem dúvida. Agora, fazendo aqui aproveitando o gancho, aí o lac free, que era legal, o verde campo lac free, a Coca-Cola pôs o dedo no negócio e cagou tudo. Né? Entendeu? Ai, mas que legal. E você também. Né? A gente também tem que saber que não basta ter dinheiro para fazer as coisas. A gente tem que ter compromisso e saber o que está fazendo. Aí você falou um negócio que eu acho sensacional, interessante. Por exemplo, eu fui um líder, ganhei dinheiro e sou um cara inteligente, etc. Então, eu posso e tenho o direito de gastar o meu dinheiro como eu quero. Seja em baladas, seja de forma fútil. Mas isso é medíocre. Isso é medíocre. Se você for pensar que daqui 100 anos ninguém vai saber que eu existi na face da Terra, o que eu vou deixar? Exatamente. Daqui 100 anos ninguém vai lembrar de mim. Quem consegue se lembrar dos seus avós e bisavós, sabe quem foi. Muitas vezes a gente nem sabe quem foi nossos bisavós. Mas, geralmente você vai se lembrar por 2 ou 3 gerações no máximo. No máximo. Então, o que você vai deixar para a sua vida é um legado. Se você for ver do ponto de vista energético, se o meu legado... O que é a coisa mais importante para mim? Meus filhos. Se meu legado é um legado de energia de merda, é isso que eu quero deixar para meus filhos? Ou, se formos olharmos, então, do ponto de vista dos filhos, vou voltar lá para o oriental, para Musashi, etc., no qual os orientais, que têm uma relação muito melhor com a morte do que a gente. Se formos olhar do ponto de vista deles, que existe o karma, quer dizer, o que eu fizer aqui, meu tataraneto vai levar consigo ainda, quer dizer, eu vou deixar um karma de merda para aquela única pessoa na face da Terra que eu tenho realmente um amor maior do que comigo mesmo, que é meus filhos. Então, o dinheiro é uma coisa sensacional. O dinheiro é uma coisa sensacional. Ele é bem-vindo, ele faz a diferença da vida, porém, o homem corrompe. Não é o dinheiro que é ruim, é o homem que corrompe. Tem um jogador de futebol chama Sané. O cara ganha milhares e milhares de dólares por ano, craque. Eu acho que ele joga no Liverpool, não sei se foi para o Bayern de Munique. E o cara simplesmente
Ele fala, não, eu moro bem, mas não preciso de morar nessa casa, XYZ. Ele dá $78 por mês para cada habitante de um lugarzinho que ele mora? Da vila dele na África. Da vila na África. E um cara que, assim, então, ele continua tendo muito dinheiro, entendeu? Então, Colaborar socialmente com aquilo, né? E fazer a diferença no mundo, né? Não só com dinheiro, mas com aquilo que dinheiro nenhum compra, como agora a gente poder ter a honra de te ouvir. Eu estou aprendendo aqui com você, e eu aprendo com o Julinho, e eu aprendo com outras pessoas, e é isso também que eu sinto e compartilho com você. Essa necessidade de criar um legado que seja eterno. E até me lembrei muito te ouvindo do meu pai, que você também cuidou dele, né? Sim. E aí você chegava, até hoje você chega e fala assim, não, eu gosto demais do seu pai. Chegava, seu pai contava tantas histórias, né? Então, é um legado, né? É um legado. E agora a gente teve o Dia dos Pais, e é claro que a dor da separação, ela existe, mas existe um momento que ela se transforma só em saudade. Exatamente, então, foi a primeira vez, que fez 7 anos, né, que eu passei um Dia dos Pais sem dor. Sem dor. E eu falei isso com os meus filhos. Eu falei assim, olha, eu lembro dele na hora que me vem situações que ele me ensinou e que está dentro de mim. Eu não preciso de ficar aqui sofrendo eternamente uma dor da separação. Porque a saudade, ela supre. Há um mês atrás, meu irmão estava muito branco. Branquinho, olhava aqui, você está passando bem? Não, estou começando a sentir uma falta de ar, Rodrigo. Estranho, ele é um lutador de jiu-jitsu também. Eu falei, vou fazer uns exames. Fiz o exame dele, no dia seguinte o cara do laboratório me ligou, vem cá olhar, eu vejo leucemia aguda, 30 dias depois estava morto. Que isso? Entendeu? E assim, é um cara que era lutador de jiu-jitsu, não fumava e não bebia. É um momento. E assim, karmicamente era a hora dele. Eu estou sofrendo. Não, eu sinceramente estou sereno. Ele também, quando eu falei com ele permaneceu sereno, sempre muito ligado. Vocês perguntaram para mim se eu tive como líder hoje, se eu tive algum mestre na vida. Eu contei essa história de Musashi, mas assim como meu irmão, desde que eu nasci, desde novinho, e eu acredito que todo o meu sucesso esteja ligado nisso, né? Seja energeticamente falando, cada um tem a sua crença, mas meu mestre é Jesus Cristo. E meu irmão também era. Então, ele ficou sereno, ele foi embora sereno. Eu estou sofrendo? Não, estou sereno também. Eu tenho isso que você falou, eu tenho uma saudade da nossa infância, quando eu comecei a lembrar. O que veio depois da morte dele foi que eu resgatei muita coisa que eu nem lembrava que tinha acontecido. Então, isso deixa uma saudade, mas falar que eu estou sofrendo, não. Porque isso é a vida, é a roda natural. Eu acho que a pessoa na qual perde a ordem natural das coisas e que também não está sofrendo, porque é uma pessoa altamente espiritualizada, minha mãe, porque uma mãe não está preparada para ver um filho morrer. Isso não está na ordem natural das coisas. Mas eu vi ela que é a minha mãe. Eu achei legal quando ela foi falar comigo, e ela falou assim, não, mas você não me conhece, né? Quando ela chegou, no final da missa de 7º dia, eu fui fazer no final vou falar umas coisas. Aí, quando eu fui, ela falou assim, vou avisar para o padre que você vai fazer um negócio, mas nada de chororô, né? A minha mãe falou, eu falei, você não me conhece, não. Entendeu? Enfim, então não tem essa. Se minha mãe, que criou, viu nascer, e para a mãe, assim como eu vejo os meus filhos, eu tenho uma filha médica, outro de 25 anos, e agora uma novinha. Se minha mãe, eu vejo meus filhos de uma forma diferente das outras pessoas, isso eu não sei explicar, né? A gente não tem explicação. Se minha mãe está serena, está tranquila, eu vou ficar dando chilique? Não, acho que realmente a vida da gente é esse, e é um sopro, né? Se você pensar que se um passarinho chegar nas praias de Copacabana e tirar 1 grão de areia por dia e jogar no mar, depois que ele tirar todos os grãos de areia de Copacabana,
isso não é nem um segundo da eternidade. A nossa vida aqui é um sopro. É um sopro. É um espirro de Deus. É verdade. Então, se você ficar aqui nessa vida, deixando de viver, é claro que a gente tem que fazer as coisas, deixar um legado, e Deus colocou a gente, seja por causa de Adão e Eva, porque comeu a maçã, seja lá o que for, colocou a gente que a gente precisaria de elaborar, de trabalhar para poder ganhar nosso pão de cada dia. Então, eu vou fazer isso com força, garra, isso que me levou aonde eu estou, ou seja, primeiro lugar na minha vida, eu tenho que trabalhar, e depois a gente tem que também viver e ter alguma coisa, seja energeticamente falando, seja espiritualmente falando, alguma coisa que dê sentido a isso, né? Porque se realmente a vida é só isso aqui, não tem sentido. Lavoisier falou, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, pelo menos, se você não acredita em Deus, em possibilidades, você tem que acreditar que sua energia vai transformar, e que se transforma numa coisa boa, né? Ou você quer que fique um cocô da sua vida. O Musashi mesmo falava, né? Perceba aquilo que não é visto com os olhos. Exatamente. Eu estava vendo de vez em quando eu gosto muito de seriado. Fui ver o documentário do Johnny Depp contra a ex-mulher, sobre a questão de que ele entrou na justiça contra ela porque ela falou que ele provocava abusos físicos, e na verdade você vai vendo ao longo do tempo, que eu tenho o pedaço do dedo perdido, ele também tem, você vai vendo ao longo de todo o documentário que ela que abusava fisicamente dele. E vou falar que esse negócio de não transformar a vida em cocô, eu lembrei disso. É nossa herança em cocô. A mulher teve um momento no qual ela parece que estava agredindo ele falou assim, virou agressão, não quero mais, isso foi até gravado na conversa dele, eu estou indo embora. Aí ele foi embora, e depois ele voltou no dia seguinte, lá ela tinha defecado, cagado a cama dele toda. Aí eu falei, putz, a doença mental, é uma coisa assim que tem que ser tratada. Aí o negócio vira até eu e minha esposa, a gente pareceu um filme de comédia, que a gente começou a rir, porque ela fala lá, e dá a entrevista, põe a empregada para dar o depoimento, de que eles têm 2 Yorkshires na casa, e que foi o cachorro que fez, etc. Yorkshire assim. Gente, são essas histórias que a gente olha e a gente tem que trazer algum aprendizado. A gente tem que aprender com elas. Você falou de animais, né? Eu sei que você gosta muito. Gosto demais. E na sequência, então, eu entendi que a primeira coisa que entrou na sua vida foi a luta. Sim. E você se tornou um vencedor. Exato. Depois veio a medicina. E você se tornou um vencedor. Se tornou, né? É um vencedor. Porque é um jogo infinito. É um jogo infinito. É o jogo infinito. Exatamente. Mas o conquistado nunca é perdido. Você tem que manter, né? E uma coisa do líder é importante, que quando a gente fala de legado, é esse. Eu, por exemplo, uma coisa muito boa para a gente entender, quando você falou, ou ensinar e manter, porque é o seguinte, quando eu entro lá no tatame de jiu-jitsu, eu tenho 50 anos, faixa preta, 5º grau, e eu estou ensinando ali pessoas... Para quem não conhece jiu-jitsu, isso aí quer dizer que ele consegue te matar com uma mão. Uma mão. Eu tenho alunos ali de 20 anos, 25, 30, 35, 40, já faixas pretas também. E é o seguinte, no judô existe uma coisa chamada hierarquia existe um código melhor do que no jiu-jitsu. No jiu-jitsu não, no jiu-jitsu a vaidade, a fogueira da vaidade é muito maior. Então, quando eu vou treinar com meus alunos, seja de 20, 25, 30, 35, 40, 45, ou o que for, o cara quer me matar. Ele não pensa, não, o doutor já tem 50 anos, o mestre, e ele está aqui agora para ensinar, então eu vou mudar a minha forma de lutar quando eu for lutar com ele. Isso chama respeito, mas não existe no jiu-jitsu. Então, o jiu-jitsu é uma coisa que eu tenho tentado passar isso para os meus discípulos, que a hierarquia do respeito a gente tem que manter. E parece que as coisas estão mudando aos poucos, mas aí é importante, eu tenho que ter conhecimento, manter
o que eu conquistei, etc. Mas eu tenho que ter conhecimento que a idade está chegando também. E que o fato de eu chegar lá, eu ter que ganhar de todo mundo, é uma coisa que eu tenho que mudar em mim mesmo. Eu tenho que saber que pode ser que daqui mais 10 anos, ou quando tiver com 60, eu não vou ter condições físicas de ganhar do faixa preta aluno meu de 30. E eu tenho que aceitar isso. E eu tenho que saber que o que eu conquistei, o legado, o que eu fiz, o que eu vou ensinar, isso não tem... Ninguém pode tirar. Por isso que, às vezes, eu via o Hélio Gracie falando que a faixa é para fechar o kimono, que não interessa a cor dela. Eu discordo. Eu discordo. Que a faixa é justamente uma... É igual o meu diploma de médico. Isso é uma conquista. Isso ninguém pode tirar. Isso é seu. Você pratica jiu-jitsu há quanto tempo? Jiu-jitsu deve ter uns 30 anos. E o mais interessante é que o envelhecer, a gente escolhe. O fato de você envelhecer não quer dizer que você esteja maduro para aquilo. Então, tanto o homem quanto a mulher, ele precisa de entender a buscar a sua maturidade de autossatisfação, porque senão vira uma cobrança infinita. Sem fim. Sem fim. E o que acontece hoje, né, em vários exemplos que a gente vê, as pessoas não querem envelhecer, ou seja, perder a juventude física, perder a juventude estética, ou perder até mesmo a capacidade de praticar algumas coisas que antes ela fazia. E aí ela entra também num processo de doença mental, porque ela sofre. Aí ela vai ficar deprimida com 50 anos. Ou então o homem... 50 anos é fatal, né? Entre 45 e 55 está todo mundo assim infeliz, pior do que adolescente, porque ele não sabe se ele já fez, se ele não fez, só que ele tem um tempo ali que ele olha para frente e ele não tem mais 50 anos. Não, e detalhe... Achei que fosse só nos 30. O fato de eu ter 50 anos, a única coisa que isso é vantajoso para mim é justamente o meu conhecimento e maturidade. Porque falar que 50 anos é do caralho, 50 anos é nada, do caralho é ter 20. Entendeu? 30. Entendeu? Então, assim, o que eu posso esperar? Você falou uma coisa interessante, né, sensacional, sobre estar 50 anos e estar deprimido por causa disso. Eu tenho competido no jiu-jitsu, eu voltei a competir ano passado, há um ano eu voltei a competir. E tenho ganhado várias vezes. E teve quando eu estava em Florianópolis, eu fiquei em segundo lugar. E aquilo ali me deu uma depressão. Putz, me deu uma depressão aquele negócio, né? Fiquei chateado mesmo ali, chateado. Aí eu faço terapia, né? Eu fui na minha psicóloga, ela pediu para ver a luta, se eu tinha gravado, postou a luta. E olhou assim, o quanto foi difícil a luta, ele ganhou por pontos, por uma vantagem, o quanto foi difícil a luta e o cara, depois, se você for ver o currículo também, é um cara que é merecedor também, campeão várias vezes mundial, etc. E o tanto que aquilo ali, eu cheguei à medalha de prata naquele dia, e ganhei outras de ouro e outras oportunidades, e ele mostrando o tanto que eu sofri naquela luta ali, o tanto que eu fui guerreiro, o tanto que eu vou até o final, eu vou ganhar, e por circunstâncias daquele dia, por um detalhe, eu não ganhei. E eu falei assim, como assim você está chateado, deprimido? Olha isso aqui de novo. Ele me fez olhar a luta em toda, e aí você para e pensa, né? Quer dizer, já ganhei desse mesmo indivíduo, agora eu perdi dele, mas estou lá na cabeça e que exigência é essa que a gente tem? Que a gente tem. Entendeu? E às vezes a gente, passando dos 50, né, 60, a gente começa a perceber isso. E foi um legado que meu pai deixou, né? A gente tem que acreditar em Deus, a gente tem que saber perder, a gente tem que ter humildade. Humildade. Saber perder, mas buscar a vitória. Né? Não, sempre. Mas aquela história de que o importante é competir, isso sempre foi... eu sempre coloquei aquilo como uma frase errada. E não é. O problema não é. Por quê? Porque se você pegar de todos os indivíduos que começam a fazer jiu-jitsu, 3% chegam à faixa preta.
3%. Se você pegar todos os indivíduos de faixa preta que chegaram à faixa preta, 3% dão a cara a tapa de entrar no campeonato e ir para porrada. Entendeu? Você já é um vencedor. Já é um vencedor. Assim, eu vejo ali no tatame, ali, eu dou aula, no meu horário que eu dou aula, deve ter uns 30 alunos, no horário de meio-dia deve ter uns 70 alunos, no horário de 7 horas da noite deve ter uns 200 alunos. Se você olhar ali, botar aí 300 indivíduos, competidores ali deve ter 5, e eu estou incluído. Ô, Greco, o que você sentiu quando você começou o jiu-jitsu? Por que você continuou fazendo ele por 30 anos? Eu, antes de fazer jiu-jitsu, com 4 anos, eu fui fazer judô, fiz vários anos de judô. Depois eu descobri o Kung Fu, um Kung Fu maluco que tinha aqui, um cara chama Norman Queiroga, um maluco mesmo. Uma arte marcial que ele que inventou. Depois aí eu fui para o Karatê, fui para o Muay Thai. Aí, em 1993... Chuck Norris brasileiro. Em 93, eu vi um cara de 78 quilos, franzino. Eles foram lá nos Estados Unidos, criaram o Ultimate Fighting, o UFC, fizeram um negócio para ver qual que era a arte marcial mais eficaz. E o cara ganhou de todo mundo, né? Ganhou de todo mundo. De cara de 100 quilos, 120, 140, eu falei, essa arte marcial é diferente. Aí eu busquei e na minha cabeça eu fui sabendo, na minha cabeça aonde que eu vou atingir é a faixa preta, fim de papo, isso aí não tem conversa. Você se cobra muito? Demais, né? Como líder? Essa necessidade, assim, se tem 2 vagas, só tem uma, porque uma já é minha. Isso é uma coisa que sempre percorreu minha vida e, sim, de certa forma, me fez um cara compulsivo. E eu também, assim, não posso também criticar a compulsão, porque foi a compulsão que me fez chegar onde eu estou. Mas eu, assim, por exemplo, se eu botei uma coisa na cabeça, eu vou ser campeão de jiu-jitsu, eu vou fazer. Mas você escolheu coisas positivas, né? E aí, na medicina, por exemplo, quando eu fui fazer residência para prova de... Eu tinha 17 anos, fazer prova para fazer medicina na Federal, eu estudava... Eu sempre fui voltado para o esporte, então, para você ter uma ideia, eu não ia mais à academia. Eu acordava, ia para o colégio, depois voltava. A cada 50 minutos, eu aprendi que era bom interromper o estudo para poder o cérebro respirar 10 minutos. Eu pegava esses 10 minutos de 5 minutos que eu dava de intervalo, ou eu comia alguma coisa, ou eu ficava fazendo flexão de braço abdominal para manter a parte física. Foca, mas e parar de estudar na hora de dormir. Assim eu fiz para a residência de clínica médica, para a residência de endocrinologia. Quer dizer, compulsivamente, eu perdi esse dedo aqui numa briga de cachorro, um pedacinho dele, a falange distal. O cara falou que eu tinha que ficar 3 meses sem fazer jiu-jitsu. No dia seguinte, eu coloquei uma luva, um esparadrapo lá, e coloquei uma luva de boxe, fui treinar jiu-jitsu. Quer dizer, a compulsão me levou onde eu estou. Mas também me trouxe para comigo uma série de sacrifícios e coisas que eu não precisava de ter feito na minha vida. Eu podia muito bem ter ficado, não igual os médicos falaram, 3 meses sem ir no tatame, eu podia ter ficado 2 semanas, que isso não ia fazer diferença na minha vida esportiva, só que eu não consigo. Será que não ia? Assim, agora, né, como psicóloga, e Greco sabe disso também, que ele é médico, a compulsão ela existe em praticamente 90% das pessoas, dos seres humanos, porque é uma forma de você lidar com as suas próprias angústias. Agora, quando você consegue detectar a sua compulsão e transformá-la ela em algo positivo, e depois, com a inteligência emocional e com o decorrer dos anos ir equilibrando, você se torna uma pessoa feliz. Mas a questão da felicidade não quer dizer que você não olhe para trás para a sua história e veja quais são as coisas que talvez você não devesse ter feito. Porque é isso que ele está falando, entendeu? Por exemplo, eu sempre tive uma compulsão de trabalho. Então, quanto mais eu trabalho, eu ainda acho que eu não trabalhei. Mas eu também tenho esse problema também. Então, eu ia para o escritório de manhã e ficava lá, às vezes nem comia,
Então, não cuidava assim de preocupar, por isso que eu acabei indo. O Greco sempre cuidou de mim, comia uma salada, uma coisa fácil. Sempre comeu mal, né? Assim, não para errado. Não errado. Mas para menos. Mas para menos. Sempre. Nunca comia um doce, não comia nada, me ficava ali. E eu chegava para Tassi e falava, Tassi, você precisa ganhar músculo também, senão você fica só ligada em ser seca, você precisa ganhar músculo também. Porque senão você não... O acelerado no metabolismo, através da hipertrofia, queima gordura. Teve época... Você também, de ponto de vista de tempo que passou, experimentalmente você foi melhorando. Fui melhorando, é verdade. Você foi melhorando. Mas você não era aquela pessoa que pecava por o excesso, pecava para menos. Eu, por exemplo, falar em compulsão, para você ter uma ideia, a coisa que eu mais gosto do mundo é doce. E o doce que eu mais gosto é de quindim. Se você botar uma mesa de quindim aqui na minha frente, deixar um espaço para eu trabalhar, daqui a um ano você volta lá, está tudo mofado. Só que, se eu comer o primeiro, eu como todos. Porque você é mais forte, você tem controle emocional sobre você, mas eu não posso abrir a porteira. É autoconhecimento. Entendeu? Se eu abrir a porteira, eu vou comer todos. Quando você falou uma coisa que você é viciado no trabalho, e eu também, por exemplo, aí você vê coisas que talvez a maturidade vai ajudando a gente. Eu tenho dificuldade de sair de férias. Eu saio de férias, todo mundo marca para ficar 10 dias em tal lugar, eu não vou, eu vou depois, volto. Entendeu? Não consigo. Mas aí você vê, eu vou olhar, você que é profissional da área. Meu avô foi um cara que veio da Itália, entre as guerras, chegou aqui aos 16 anos, morreu aos 42. De 16 a 42 anos, quer dizer, ele viveu 26 anos aqui. E ele fez uma fortuna, dividiu sua fortuna por 8 filhos. O meu pai nunca trabalhou na vida. Tudo que meu avô deixou, ele gastou. Meu pai quebrou tudo, gastou em todo o dinheiro. Acordava 11 horas da manhã, ia fazer o Cooper dele, não sei aonde, depois ia almoçar, depois ia 4 da tarde para o pique fazer sauna, da sauna já entrava na cervejinha dele, morreu de cirrose. Nunca trabalhou na vida. Era uma pessoa de coração super bom, etc., mas é um cara que ficou vazio, né? Porque a gente tem herdeiros e sucessores, né? Os herdeiros só gastam e utilizam aquilo que foi ganhado, né? E o sucessor transforma. Meu pai, para mim, que é um cara que foi um pai assim, muito amoroso, um pai bom, mas ele virou meu anti-herói. Entendi. Né? Seu exemplo de não... Meu pai era sedentário, o que não fazer, obeso, cerveja todo dia. Aí, quer dizer, eu quero ser o cara que vai mais malhar na face da terra, que mais vai trabalhar na face da terra, quer dizer, desse ponto de vista. Só que é o seguinte também, né? Quando você fala que a pessoa deixou um legado, meu pai não fez o que fez, mas o dinheiro que ele teve, que ele gastou todo, ele me deu o melhor estudo que eu podia, sempre falou, estuda. Ele que, as questões de arte marcial, ele que me levava na aula, me buscava, na natação, eu lembro uma vez que estava frio pra caramba. Eu falei, não vou nadar, não, tá frio demais, isso era no Barroca Tênis Clube. Tá frio demais, não quero. Ele pegou, me jogou na piscina, aquele choque de água, né? Ele me jogou, e nesse dia, eu era criança ainda, e a gente eu tentava atravessar a piscina, era de 25 metros, não era a piscina olímpica, era de 25, sem respirar. Nesse dia eu consegui fazer a piscina toda sem respirar. Quer dizer, o meu pai foi um cara muito ruim para ele mesmo, mas para mim foi uma pessoa que me impulsionou a fazer aquilo que ele não tinha feito, e também eu aprendi os exemplos errados. Eu ver ele, por exemplo, embriagado, eu era uma pessoa excelente, no final da noite, do dia, eu estava sempre embriagado. Então, isso me afastou do álcool, me afastou de droga, me fez eu querer trabalhar muito, etc. Interessante como é que você pode ter, talvez, você ir por esse caminho, ou um irmão seu viu as mesmas coisas e vai... O meu outro irmão, caminho. Por exemplo, também, esse que foi falecido, ele acabou que teve uma relação com o trabalho mais parecida com o meu pai, entendeu?
Mas na vida, a gente só tem 2 escolhas. Ou você repete, ou você rejeita. Só tem 2 escolhas. Então, às vezes, as pessoas falam assim, você é muito mais parecido com seus pais do que você podia imaginar, né? Porque a gente repete, né? Eu repeti o exemplo dos meus pais, do trabalho, dos valores. E existem pessoas que a gente vê, que a gente conhece, que falam assim, mas como pode? Foi tão bem criado. Por quê? Porque a pessoa ela não quis ser igual ou seguir os melhores exemplos, ela quis rejeitar. E quando você rejeita, você também ganha. Você se descobre, né? Você não repete, você não compete com o outro, mas você se descobre em qual que é o seu papel. Então, assim, eu acho que buscar para vocês, né, que estão aqui nos ouvindo, alguma inspiração, é sempre buscar o que eu venho falando, autoconhecimento. Porque ninguém é melhor e nem pior, não existe pai certo ou pai errado. Todos nós, como pais e mães, a gente está sempre fazendo o nosso melhor de acordo com aquilo que a gente recebeu, mas a gente conseguir enxergar o que aconteceu na vida do outro, para a gente enxergar as nossas próprias escolhas e aí, então, poder fazer escolhas diferentes. Mas tem uma coisa que eu ainda quero te perguntar, a gente já está quase chegando no final. Eu tenho muita admiração por você, de tudo que eu sei da sua vida, da sua história, do pai que você se tornou. E eu queria entender a sua relação desse homem tão forte, né, muitas vezes ríspido com a vida, com ele mesmo, e a sua relação que você criou com os animais, que é uma relação de afeto, para quem te conhece, que extraordinária. Nossa, mas isso aí eu acho que eu vou um pouco voltar lá na minha infância, né? E vou além disso que você está falando. Primeiro, assim, eu acho que se você enxergar como uma pessoa lida com os animais, eu acho que você enxerga muito do caráter dessa pessoa. Isso eu sempre levei na minha cabeça. Quando eu tinha meus 10, 12 anos, mais ou menos, eu morava num apartamento e eu sonhava em ter um cachorro bravo. Olha que coisa na cabeça, né? Eu tinha que ser um cachorro bravo. O meu sonho, um cachorro bravo. Aí o meu pai já tinha comprado um cachorro pequeno, mas que não servia para mim. Eu gostava do cachorro, tratava bem, mas não servia. Eu queria um cachorro bravo. Aí, poxa, eu não tive essa oportunidade. Mas eu sempre, na minha cabeça, eu queria fazer ter os melhores cães de guarda do mundo. E aí você vê, né, o que a gente coloca na infância. Quer dizer, eu fico até falando essa coisa de liderança, de Deus, eu fico pensando assim, tudo que eu pedi, tudo que eu imaginei, tudo que eu quis assim na minha vida, Deus e Jesus me deu. Eu lembro que eu cheguei para o meu pai e falei, pai, ele na época já estava começando o dinheiro dele a decair, né? O pai, vamos morar numa casa, eu queria morar numa casa, para ter o cachorro bravo. O cachorro bravo. E hoje eu moro, hoje eu já tive 8 cachorros bravos, eu diminuí o meu plantel por causa da minha filha, que nasceu, mas ainda tenho lá o cachorro que eu considero mais bravo de todos os tempos, tem lá o Ragnar. E assim, o negócio é tão sensacional que o cachorro, sinceramente, esse Ragnar é um cachorro endemoniado. O cachorro, ele é o demônio encarnado num cachorro em termos de agressividade a um ser humano. Igual o Ragnar dos Vikings, dos Vikings. Exato. E comigo o cachorro, ele ele põe a barriga para cima, ele deita, ele tem um respeito, uma energia, um carinho. E assim todos os cachorros são comigo, sabe? Eu tenho uma liderança muito grande. Um cachorro, um bando de cachorros, o que ele mais quer na vida dele é um líder. Do ponto de vista da história do homem domesticar o animal, à medida que ele foi domesticando o animal, quer dizer, o lobo estava lá e o homem morava tinha a tribo dele ali, fazia a fogueira à noite. E
ele corria o risco de ser comido por um leão, por um urso, o tempo todo. E, à medida que os lobos foram ficando em volta ali daquela fogueira, etc., e por acaso, porque sobrou uma comida, um osso do homem que sobrou e ficou para ele, o homem começou a perceber que os lobos avisavam dos perigos. Os perigos que estavam... Feito isso, isso é bom para mim. Então, ele começou a alimentar o lobo, etc., foi trazendo o lobo para si, domesticando o lobo. E, ou seja, então, geneticamente, o lobo foi ficando foi virando um cachorro que ficou dependente do ser humano e para ele, assim como para mim tem Jesus Cristo, tem um Deus, para ele o Deus dele são os homens. Então, assim, um cachorro, ele... E aí eu vou estender isso um pouquinho mais agora, que eu tenho uma experiência nova. Um cachorro, ele é uma coisa que, energeticamente falando, ele só quer o seu bem. Ele quer você, ele necessita de você. Não é que ele te ame incondicionalmente, não. Ele precisa. Ele precisa de você. E assim, ele vai dar toda a energia que ele tem para você. Então, eu assim, ao longo da minha vida, a minha mulher falou que... minha mãe fala também que eu sou um ogro, troglodita, etc. Que eu, às vezes, termino aquele horário de 17 horas que eu vou começar a dar atenção a mim, agora dou a minha filha, mas eu dava atenção aos cachorros especificamente. Eu vou estudar, vem um cachorro ficar do meu lado, eu vou deitar, vem um cachorro deitar na cama comigo. E eu achei que isso... eu sempre gostei muito de animais em geral, e eu vou falar para vocês, eu arrumei um gato agora, e botei no meio dos animais, dos cachorros que estão dentro de casa, de fora não, porque senão ele morre, mas botei no meio e o gato também. O bicho quer ficar perto de você. Quer ficar perto de mim, ele quer a minha energia, você começa a achar que estranho, porque eu sempre achei que gato era um bicho esquisito, mas não, você chama ele te quer. Ele vem. Ou seja, eu todo dia, nas minhas orações, eu peço para que eu consiga amar os seres humanos como eu amo os animais. Porque eu não estou aqui vou tentar amar o ser humano, não adianta, isso não vai servir. Porque eu sempre fiz umas orações no qual eu falava: meu Senhor, me ajude a amar mais os meus irmãos. Só que eu vi que estava errado. Não era me ajude, me ajuda a tentar, porque isso, no dia a dia, o ser humano se mostra muito meu inimigo, entre aspas. Competitivamente. É muito difícil, né? Porque competitivamente eu tenho que ganhar de fulano, de ciclano, no jiu-jitsu eu tenho que ganhar de ciclano, flutando na rua. Eu tenho que entrar primeiro aqui nessa rua, porque senão o cara vai me fechar. Então eu sempre fiz, o Senhor, me ajude a amar meus irmãos. Eu falei, não, está errado. Então comecei a rezar. Agora, ou seja, eu dedico o meu dia ao amor a meus irmãos. Quer dizer, eu não posso tentar, eu tenho que amar. Entendi. Entendeu? Entendi. Nossa. Senão não tem jeito. Essa vale a pena, viu? Essa vale a pena repetir várias vezes. Muito obrigada. Me identifico com todas as suas palavras e tenho muito orgulho de te conhecer. Eu também, idem. Tá? De você ter oportunidade. Você sempre foi um exemplo, eu sempre te admirei e estamos juntos sempre. Olha, eu não tenho nem como te agradecer. O seu cuidado, o seu carinho comigo, com a minha mãe, com o meu pai, com os meus filhos. E isso é, para mim, parte da família. Muito Parabéns pela pessoa que você é, pelo líder, que inspire muitas e muitas outras pessoas jovens, que você pode seguir o caminho que você desejar. É só você querer. Ô, Greco, puxando mais para o lado do endócrino, tem uma pergunta que você deve ouvir bastante lá. Quais sinais eu vejo que minha testosterona está oscilando muito, está baixa? Você tá novo ainda. Acho que dos 35 anos, 40, você começa a observar... Fadiga. Você vai começar a chegar no final do dia um pouco mais cansado. Você começa a procrastinar algumas coisas que você não fazia antes. Tipo, hoje está frio, não vou à academia... Isso tudo já começa a dar indícios. E um ponto importante para as pessoas escutarem e pensarem assim, um grande sinal de baixa testosterona é
a pessoa sentir que o ponto culminante da vida chegou ao fim. Você começa a sentir que não acabou, tem que não tem mais para onde ir. mais. Isso não é só com homem. Aí eu vou fazer questão de falar, porque eu acho que eu vou ajudar muitas e muitas mulheres. Eu estou com 54 anos e aproximadamente 6 meses eu entrei na menopausa. E sem problema nenhum. Eu, Greco, pelo amor de Deus, me ajuda, tem alguma coisa errada comigo. Eu não quero fazer nada. Eu não quero fazer nada. Aí ele foi, a gente tinha feito exame de sangue, estava tudo ok, tipo 60 dias antes. Aí ele foi e fez, acho que era 40 dias. Aí a gente fez todos os exames. Aí ele falou assim, Tárcia, olha isso aqui. Caiu tudo de uma vez, De uma vez só. Caiu tudo de uma vez só. Aí eu vou pegar o gancho dela, porque no homem isso ocorre paulatinamente, devagar. Então, ele é mais dramático na mulher, que é abrupto. Então, é fácil de diagnosticar e tratar. E o homem, às vezes, fica subtratado, porque achando que estou ficando velho, estou ficando velho, estou ficando velho, estou ficando velho. Mas, na verdade, ele poderia fazer uma reposição que vai melhorar essa não só a parte de disposição geral, mas como disposição sexual e etc. Você falou que eu tô novo, eu tenho amigo com 32 anos também, eles estão com a testosterona 250. Pois é, mas é porque eu vou falar com você que cada vez mais as pessoas estão entrando na menarca, que é a primeira menstruação na mulher, e a puberdade mais cedo, e mais cedo estão também entrando na andropausa e na menopausa. Provavelmente relacionado a estímulos, no caso das crianças, a estímulos sexuais exagerados, novelas, etc., e no caso do homem e da mulher em relação à menopausa, etc., por causa de excesso de cortisol, trabalho, etc., de alimentação errada. Então, uma série de coisas que poderiam perpetuar mais a nossa juventude e estão sendo colocadas para baixo pelo estilo de vida, né? Então, se você pudesse me dizer assim, como que eu mantenho... do ponto de vista hormonal, uma testosterona no nível saudável por mais tempo? Quais hábitos que eu devo seguir? Você tem que dormir cedo, né? Dormir cedo é um hábito importante, que vai manter seu hormônio de crescimento também, não só a testosterona. A musculação, né? Uns estudos que mostram que o maior liberador de testosterona e hormônio de crescimento é a musculação, agachamento, exercícios básicos, muito importante. Sua alimentação, né? Eu acho que não só ter uma alimentação saudável, uma alimentação natural, evitar algumas coisas que industrializadas, principalmente substâncias que no homem que estimulam a produção de hormônio feminino, estrógeno, que é soja, derivados da soja, entendeu? Então, assim, a sua alimentação voltada para frutas, legumes, saladas e carne, evitando farinha de trigo, açúcar e alimentos derivados da soja. Dormir cedo, acordar cedo, fazer musculação e ter uma mentalidade produtora, positiva. E o jejum que você faz? Jejum também é muito interessante, é muito importante. Então, não tem estudos mostrando aumento de testosterona com jejum, mas tem estudos mostrando aumento da imunidade, rejuvenescimento, diminuição de câncer, diminuição do peso corporal. Então, assim, se uma coisa puxa a outra, né? Para produzir hormônio, você precisa de ter um reset bom, ter energia voltada para isso. Se você ficar com sua energia o tempo todo voltada para a digestão, é claro que outras partes do organismo vão ficar energeticamente deficientes. Hoje nós não só tivemos o exemplo de um líder, como também várias dicas de saúde para todos vocês. Não era nosso objetivo, mas foi quase impossível não perguntar. Não, é um prazer. Muito era obrigada. Meu objetivo, perguntar isso já. Eu vou te falar que já estava pensando. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Então, gostaria de agradecer o Greco. Muito obrigado por ter vindo, passado esse tempo com a gente. E a gente termina assim hoje. A gente termina mais um episódio. Mais um episódio de Liderança e Entretenimento. Com Rodrigo Greco. Musashi Greco. Com o doutor Musashi Greco. Com muito obrigado. a liderança de Tárcia Gonzaga. Isso.